Pelos Caminhos da Fé. No programa Pelos Caminhos da Fé de hoje, nós estamos na Igreja de Nossa Senhora das Dores, em Jaguaruna. Você é nosso convidado a conhecer mais sobre essa história que começa agora. A Igreja de Nossa Senhora das Dores, em Jaguaruna, está localizada no centro da cidade e fica situada a mais de 22 quilômetros de Tubarão. A religiosidade sempre esteve presente na vida do professor aposentado Hamilton Luiz Mendonça, que traz detalhes de como a igreja foi construída no município. Em primeiro lugar foi desmanchada a torre, que era muito linda. A torre era muito linda e foi demolida. Pecado grande, mas fazer o quê? Começou, como eu te falava, as atividades do Concílio Vaticano II, né? E neste tempo, 61, eu já dava aula lá no Camacho. Eu dei aula 12 anos lá no Camacho, né? E aí surgiu necessidade naquele tempo, depois do concílio, de fazer de ter os leitores, né? E não tinha, isso não era costume dentro da igreja, não tinha ninguém que fizesse, né? Então eu saía do Camacho de manhã de bicicleta e vinha para cá para participar das duas missas, porque aqui na Jaguaruna, aliás, no tempo antigo, antes do concílio, só tinha missa de manhã, né? Não tinha missa pela parte da tarde. O padre Ludgero, ele tinha um jipão, né, um jipe, e ele saía aí por esses interiores ali a pedir arroz e farinha, né? Muito tempo. Aliás, essa festa isso era na festa do Espírito Santo que ele fazia isso, né? E a festa do Espírito Santo, que hoje é realizada todos os anos, antes da construção dessa igreja, era realizada de 4 em 4 anos. Muitos momentos marcantes do município foram registrados pelas lentes do pai de Enio Rocha Reinaldo, fotógrafo de Jaguaruna. Ele conta os acontecimentos ao longo dos anos na igreja da cidade e o seu trabalho à frente do CAEP, Comissão para Assuntos Econômicos da Paróquia. Meu pai era fotógrafo e ele fazia cobertura de todos os eventos na cidade. Na época não existia outro fotógrafo na região, né? Na região de Jaguaruna 13 mais Sangão, na região aqui. Então ele fazia todos os eventos assim. Na época era um pouco mais complicado porque não era analógico, tudo manual, as coisas assim. E então ele cobria de verdade. E era diferente de hoje, né? O sistema de cobertura era outra coisa. Então ele estava presente sempre nas coisas, né? Então ele fazia e eu ia junto, né? E acompanhava ele nas festas, nos eventos, ajudava. Naquela época eu precisava de mais equipamento do que hoje, né? A vida fez com que eu me tornasse fotógrafo, né? Na realidade, meu pai era um cara... Eu admiro muito ele por isso, né? Ele era um cara muito legal e em alguns momentos da tua vida tu não pode te afastar de quem é muito legal contigo, para não deixar sozinho e tal. Esse é um aspecto que ninguém sabe porque eu me tornei fotógrafo, né? Mas assim, nós somos em 4 irmãos e o único que se dispôs a ficar foi eu. Apesar de fazer faculdade em Tubarão e tal, mas eu estava no dia a dia aqui com ele, né? Então a gente acompanhava sempre todas as festas e eventos que tinha na cidade. Inclusive festa do Divino e outras coisas. As coberturas que eu fazia para a igreja normalmente eram cobertura meio que direcionada. Eu fazia por amor aquilo. E vale a pena porque isso também gera energia. Isso também, quando está fazendo um trabalho para a igreja, né, ele te renova, ele te deixa bem. E quando eu entregava o trabalho da igreja, eu me sentia bem, até por não estar cobrando, mas é como se eu tivesse cobrado muito da igreja, né? E eu faço isso até hoje, quando eu posso fazer assim, um desconto para a igreja, quando eu posso fazer um trabalho voluntário, eu vou lá e faço, porque isso é bom. Acho que todo mundo devia fazer isso, e sentir o gostinho da coisa. Desde os 15 anos de idade, a professora aposentada Sônia Mendonça de Souza realiza várias atividades religiosas. Atualmente, ela é coordenadora da Pastoral da Esperança, Cáritas de Jaguaruna, ministra da Comunhão e do Apostolado da Oração. Sônia enfatiza o empenho do padre Ludgero Lopes, que tomou posse em janeiro de 1956, na importância da fé da comunidade
que ergueu a Igreja de Nossa Senhora das Dores. Nós tivemos um padre aqui, tipo o Padre Avelino. Eu comparo assim, eu acho os dois assim com uma personalidade assim bastante, eles têm bastante relação assim a personalidade um do outro, né? Eles são muito trabalhadores e esse Padre Ludgero que construiu essa matriz, ele era muito trabalhador, ele era um engenheiro. Ele subia nas escadas, ele sempre de batina, né? Porque antes o padre usava batina, e subia nas escadas e ele construía mesmo. Ele era engenheiro sem ter feito o curso de engenharia, ele era um engenheiro civil, né? E ele trabalhou muito para erguer essa igreja e a comunidade se empolgou e colaborou muito também, por isso que nós temos essa igreja de pé desse tamanho assim, né? E isso fez com que ele era um padre muito rígido, assim, muito severo, mas ele era assim de um coração muito bom. Ele era muito trabalhador, ele gostava das coisas assim bem feitas, igual o Padre Avelino, assim, as coisas assim muito bem feitas, bem organizadas. E várias pessoas assim que deram a sua contribuição naquela época também já partiram, né? Já estão junto de Deus, com certeza. Mas a gente agradece o trabalho desse padre, assim, que foi tudo para nós no início da nossa igreja aqui, né? Quando eu faço um trabalho na igreja, para mim é melhor do que quando eu dava aula, assim. Eu gostava muito de dar aula, mas o trabalho da igreja, ele me realiza, ele me gratifica. E quando eu ia visitar um doente, eu saía de lá feliz de poder ter ido conversar, emprestar o meu ouvido para alguém falar para mim. É como se eu tivesse recebido um prêmio. Para mim, a evangelização é tudo. Pelos caminhos da fé.